O mundo dorme. A escuridão desce. Mas, para alguns, a noite é o seu dia de trabalho. Trabalhadores noturnos, envoltos em sombras, muitas vezes se veem frente a frente com o inexplicável. Estas são as suas histórias, cruas, reais e absolutamente aterrorizantes. Preparem-se, pois a linha entre a realidade e o pesadelo se confunde à medida que mergulhamos nas experiências arrepiantes daqueles que trabalham quando o mundo dorme. Esses relatos vos farão questionar o que se esconde nas sombras, esperando a proteção da noite para se revelar. Nossa primeira história nos leva a um prédio de escritórios deserto no coração de uma cidade agitada. Durante o dia, este lugar fervilha de atividade, mas à noite, ele se transforma em um cenário de silêncio e mistério. Imaginem o silêncio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes e o tic-tac de um relógio. Cada som parece amplificado, cada sombra parece mais escura. Esta era a realidade de Miguel. Noite após noite, Miguel patrulhava os corredores vazios, tendo como companhia apenas as sombras que dançavam com o feixe de sua lanterna. Ele conhecia cada canto, cada som, mas isso não tornava seu trabalho menos solitário. Numa noite, algo mudou. Um frio repentino se instalou no ar e uma sensação de pavor o invadiu. Era como se o próprio prédio estivesse tentando avisá-lo de algo. Ele não estava sozinho. Passos ecoaram pelo corredor, lentos e deliberados. Cada passo parecia mais próximo, mais ameaçador. Ele chamou, sua voz ecoando no silêncio. Nenhuma resposta. O eco de sua própria voz parecia zombar de sua solidão. Os passos pararam diante de uma sala no final do corredor. O coração de Miguel disparou quando ele abriu a porta lentamente. Cada segundo parecia uma eternidade. A sala estava vazia, mas a sensação de pavor se intensificou. Ele tinha certeza. Algo o estava observando. A presença invisível parecia estar em todos os cantos, observando cada movimento seu. Nossa próxima história nos leva à estrada aberta, onde a escuridão se estende infinitamente em ambos os lados da rodovia. É um lugar onde o silêncio é interrompido apenas pelo som dos pneus no asfalto e o ocasional farol de um veículo distante. Conheçam o Joaquim, um caminhoneiro experiente, acostumado à solidão da estrada. Ele passou anos viajando por essas rodovias, enfrentando todo tipo de clima e situação. Ele encontrava conforto no ronco do motor e nas vozes distantes do seu rádio PX. Essas vozes eram sua companhia constante. Uma conexão com outros motoristas que compartilhavam a mesma jornada solitária. Certa noite, enquanto dirigia por um trecho deserto da estrada, Joaquim começou a ouvir sussurros estranhos no seu rádio. Não era uma interferência comum, mas algo que parecia quase sobrenatural. Ele não conseguia entender as palavras, mas o tom era arrepiante, cheio de uma malícia subjacente. Era como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar com ele de uma maneira perturbadora. Ele tentou canais diferentes, mas os sussurros persistiram, parecendo segui-lo. Cada vez que mudava de canal, os sussurros voltavam, mais insistentes e perturbadores. Então, uma figura apareceu nos faróis. Uma mulher de vestido branco, parada no meio da estrada. Ela parecia etérea, quase translúcida, como se não pertencesse a este mundo. Joaquim pisou no freio, com o coração acelerado. O caminhão derrapou ligeiramente antes de parar completamente, e ele olhou fixamente para a figura. Mas quando olhou novamente, a mulher havia sumido. Não havia sinal dela, como se nunca tivesse estado lá. Abalado, Joaquim continuou dirigindo, os sussurros agora mais altos, cercando-o. Ele sentia uma presença, algo que não podia ver, mas que estava definitivamente lá. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava brincando com ele, algo sinistro à espreita, logo além de sua visão. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia amplificado, e ele sabia que aquela noite seria uma que ele jamais esqueceria. Nossa história final se desenrola nos corredores estéreis e iluminados de um hospital, onde a luta pela vida nunca cessa, mesmo quando a noite cai e o silêncio toma conta dos corredores, nem mesmo nas horas mais sombrias. A Sarah, uma enfermeira experiente do pronto-socorro, estava acostumada a ver coisas que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar.
Ela já tinha enfrentado situações de vida ou morte inúmeras vezes. Numa noite particularmente calma, ela atendeu um paciente diferente de todos os outros. Um senhor idoso, internado por uma pequena queda, insistia que não deveria estar ali. Ele parecia mais ansioso do que o normal, e afirmava ver coisas que os outros não viam. Vultos sombrios espreitando nos cantos do seu quarto. Sarah tentou acalmá-lo, dizendo que era apenas um efeito colateral de sua medicação. Mas o velho estava convencido de que algo mais estava acontecendo. Mais tarde naquela noite, o velho havia sumido. Sua cama estava vazia, a porta escancarada. As imagens de segurança o mostraram caminhando pelo corredor, parecendo desorientado, e em seguida, simplesmente desaparecendo no ar. Não havia explicação lógica para o que aconteceu. Sarah, para sempre mudada por aquela noite, não conseguia se livrar da sensação de que o velho não estava delirando. Ele estava apavorado, pois tinha visto um vislumbre de um mundo oculto da maioria. Ela se perguntava se algum dia conseguiria esquecer aquela noite, ou se sempre carregaria consigo o peso do desconhecido. Um lembrete constante de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. A realidade do medo. Essas histórias, cada uma aterrorizante à sua maneira, compartilham um fio condutor: a presença inegável de algo desconhecido, algo que desafia a explicação racional. Não se tratam de meras histórias de fantasmas, mas sim de relatos reais de indivíduos que trabalham enquanto o mundo dorme, que viram e vivenciaram coisas que arrepiariam até os mais céticos. A escuridão guarda segredos, e às vezes, esses segredos escolhem se revelar àqueles que ousam se aventurar na noite. O mundo invisível. Há uma certa vulnerabilidade em estar acordado quando a maior parte do mundo está dormindo. As paisagens e os sons familiares do dia se transformam em algo inquietante, desconhecido. As sombras parecem prender a respiração e cada rangido e gemido ganha vida própria. Para os trabalhadores noturnos, essa vulnerabilidade é amplificada. Eles estão sozinhos com seus pensamentos, rodeados pelo silêncio, deixados para enfrentar o desconhecido, sem o conforto da luz do dia ou a presença de outras pessoas. É de se admirar, então, que eles sejam frequentemente aqueles que se deparam com o inexplicável. O poder da crença. Os céticos podem descartar essas histórias como imaginação fértil ou truques da mente. Mas para aqueles que experimentaram o terror em primeira mão, não há como negar a realidade de seus encontros. O medo é real, visceral e inesquecível. Essas histórias desafiam nossas percepções da realidade, forçando-nos a confrontar a possibilidade de que existem forças em ação além da nossa compreensão. Elas nos lembram que o mundo é um lugar misterioso, cheio de sombras e segredos que talvez nunca compreendamos totalmente. Além das sombras, o que há na escuridão que nos deixa tão inquietos? Talvez seja o medo do desconhecido, o instinto primitivo que nos diz para ter cuidado com o que não podemos ver. Ou talvez seja a compreensão de que não estamos sozinhos, que há coisas que se movem na noite, coisas que desafiam a lógica e a razão. Seja qual for o motivo, não há como negar o poder de uma boa história de terror. Essas histórias exploram nossos medos mais profundos, lembrando-nos de que o mundo pode ser um lugar assustador, mesmo quando o sol está brilhando. A pergunta persistente. Ao emergirmos desta jornada ao coração da escuridão, uma pergunta permanece. O que mais se esconde nas sombras, esperando o momento de incutir medo nos corações daqueles que ousam se aventurar na noite? As histórias que compartilhamos são apenas um vislumbre do vasto e aterrorizante mundo do paranormal. Servem como um lembrete arrepiante de que a linha entre a realidade e o pesadelo é frequentemente tênue e que, às vezes, os monstros mais assustadores não são aqueles que imaginamos, mas aqueles que não conseguimos explicar. Um mundo desconhecido. O mundo está cheio de mistérios, e alguns mistérios é melhor deixar sem solução. Mas para aqueles que ousam buscar respostas, a escuridão acena. Ela sussurra sobre histórias esquecidas, sobre verdades ocultas e sobre terrores que estão além da nossa compreensão. Você é corajoso o suficiente para ouvir seu chamado? Um pensamento final.
Ao apagar as luzes e adormecer esta noite, lembre-se das histórias daqueles que trabalham enquanto você descansa. Lembre-se dos encontros arrepiantes, dos fenômenos inexplicáveis e do medo persistente. E pergunte a si mesmo: o que se esconde nas sombras da sua própria realidade, esperando o momento de se revelar? Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.